Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje, nós vamos introduzir uma nova lição, ou seja, fidelidade. Nós vamos ver um pouco sobre o que é ser fiel, a quem ser fiel, por que ser fiel. Podemos ver também um pouco sobre como ser fiel, mas o principal é ver o que a palavra de Deus ensina sobre fidelidade. Primeiro, nós vamos ver em Lamentações, capítulo 3, verso 22, verso 25. O texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, verso 22 ao verso 25. Então, o que nós podemos tirar de lição aqui já sobre a fidelidade? O texto diz que grande é a fidelidade de Deus. Deus é fiel para com todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que esperam por ele, para todos aqueles que confiam nele. A fidelidade dele é real. Mas nós vamos ver que o texto fala sobre misericórdia, fala sobre fidelidade, fala sobre porção é o Senhor, fala sobre esperar por ele. Então nós vamos ver que a fidelidade de Deus é notória em sua bondade, misericórdia e graça. Cabe ao homem descansar nela e confiar que Deus sempre faz e sempre fará o melhor. Mesmo quando ele responde não para cada um de nós, ele está fazendo o melhor. Ou muitas das vezes trabalhando em nós para entendermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas Deus, ele é fiel em todos os seus desígnios, em todos os seus pensamentos, em todas as suas palavras e em todas as suas ações. Deus é fiel. Então, o que é fidelidade? Nós temos que chegar a uma conclusão, a uma resposta satisfatória, podemos dizer assim, do que é fidelidade. Fidelidade é lealdade, é observância rigorosa da verdade e ser a verdade. Ou seja, falar a verdade e fazer a verdade, colocá-la em prática. Exatidão e transparência, virtude que todo homem deveria ter, deve ser estilo de vida de todo cristão, de todo aquele que crê em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Ou seja, deve ser um estilo de vida. Por quê? Porque é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, se nós cremos em Deus e cremos em Cristo, temos o Espírito Santo em nós. E se temos o Espírito Santo em nós, temos que ter fidelidade, porque é fruto do Espírito Santo. Aonde está isso? Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, queridos, a fidelidade faz parte do servo de Deus. A fidelidade faz parte dos filhos de Deus. Então, não há como crer em Deus, crer em Cristo Jesus, crer no Espírito Santo e ser infiel para com Deus e ser infiel com a família e ser infiel no trabalho. Não há condições disso para quem crê em Deus. Nós temos que ser fiel a Deus, fiel em casa e fiel no trabalho. Por que temos que ser fiéis? Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, o texto diz: se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então nós temos que ser fiéis porque cremos em Deus. E se Deus é fiel, por que temos que ser infiéis? E se nós somos infiéis, Deus vai continuar sempre fiel,
porque é a essência dele, ser fiel. Então, por que temos que ser fiel? Porque Deus é fiel e ele não pode negar a si mesmo. Também, em Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então você vê a fidelidade de Deus. Deus não mente. Deus promete, Deus ele cumpre. Então, se Deus é fiel para não mentir e para cumprir tudo aquilo que ele prometeu ao homem, nós também temos que ser fiéis. Porque o exemplo nosso é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. A quem devemos ser fiéis? Em Hebreus 10, verso 23, o texto diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, é dever de todo homem ser fiel a Deus em primeiro lugar. Depois, ser fiel à família. E depois, ser fiel no trabalho. Então, nós temos que ser fiel em todo o nosso ser. Naquilo que falamos, naquilo que pensamos e naquilo que fazemos. Como? A Deus. Então, nós temos que ser fiéis a Deus, porque Deus é quem prometeu nos abençoar com toda a sorte de bênção, servindo a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E o Salmo 103, 17 e 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então nós somos fiéis a Deus, por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele abençoa os filhos dos filhos, ou seja, as nossas gerações, para os que guardam a sua aliança e para os que cumprem, obedecem os seus preceitos, os seus mandamentos. Então, por que ser fiel? Porque Deus é fiel. A quem ser fiel? A Deus, porque Ele nos guarda, nos abençoa, nos sustenta em toda a nossa caminhada. E sendo fiel a Deus, nós somos fiéis à família e ao nosso trabalho e em todas e qualquer situações da nossa vida. Porque a fidelidade é a marca do cristão. Por que o cristão ele tem que ser fiel? Por que ele tem que ser fiel na sua vida? Nós vamos ver que Gálatas 5:22 fala, porque é fruto do Espírito Santo. Nós já falamos isso, mas nós vamos ver em Lucas 16, 10 a 12, que diz, o fruto do Espírito quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ensinamento de Cristo Jesus. Ele nos ensina que nós temos que ser fiéis no pouco, assim como nós somos fiéis no muito. Se somos infiéis no pouco, seremos infiéis no muito também. E se nós somos infiéis neste mundo, por que Deus vai nos dar o direito da vida eterna se nós somos infiéis? Porque se nós somos infiéis, nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, nós não temos direito ao reino dos céus. Se nós queremos o céu, nós temos que ser fiéis aqui, porque quem nos chama é fiel. E Ele quer que nós sejamos fiéis também neste mundo, dando bons exemplos de quem realmente somos. E quem realmente somos? Filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus
é filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser iguais a Deus. Deus é fiel e Ele quer que os seus filhos sejam fiéis em tudo. É por isso que a fidelidade é a marca do cristão. Por quê? Porque ela é fruto do Espírito Santo e o Espírito Santo está na vida daquele que crê em Cristo Jesus. E se é fruto do Espírito Santo, ele é fiel no pouco e também fiel no muito. E se ele é fiel, ele está cumprindo a palavra de Deus. E se ele está cumprindo a palavra de Deus, ele está fugindo de toda aparência do pecado. Então, ele tem razões de sobra para dizer que ele cumpre a palavra do Senhor, sendo fiel em tudo, seja na palavra, seja no proceder, ou seja apenas no pensamento. Então, queridos, o que nós vamos ver neste estudo sobre fidelidade? Hoje nós vimos um pouco o que é fidelidade. Nós vimos também por que nós temos que ser fiéis. Porque Deus é fiel. A quem devemos ser fiéis? Primeiramente a Deus, à família e ao trabalho. E ser fiéis em tudo. Porque a fidelidade é a marca do cristão? Porque primeiro, ele é fruto do Espírito Santo. E quem crê em Cristo tem o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo está em nós. E também, se somos fiéis no pouco, somos também fiéis no muito. E assim cumprimos o ensinamento de Cristo Jesus. Então compartilhe esse estudo e venha estudar conosco sobre a fidelidade. A fidelidade é a marca de todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe, Senhor Deus, o nosso falar, o nosso agir e o nosso pensar, que não está de acordo com a tua palavra e nem com a tua fidelidade. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Afasta do nosso coração todo ódio, todo rancor, todo caminho que leva para o pecado. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo, porque o Espírito Santo está aqui, produzindo frutos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, e que possamos ser fiéis em tudo, ao Senhor, à família e ao trabalho. Ó Deus maravilhoso, porque este deve ser o nosso testemunho para glorificar a Ti em espírito e em verdade. Abençoe cada família, sustenta-as debaixo da Tua graça, coloca a fidelidade nos relacionamentos conjugais e também no relacionamento de pais e filhos, para que possam honrar uns aos outros e caminhar de acordo com a Tua vontade. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.